Olá pessoal, vamos dar continuidade então aí ao nosso assunto ainda da derivada, tá? Então é nossa última aula aí sobre as regras de derivação, sobre teoremas e proposições que envolvam aí as regras de derivação, tá? Então, o que a gente vai falar nessa aula é sobre derivadas sucessivas, nada mais é do que entender a derivada como uma função e calcular uma nova derivada, tá? Ou várias novas derivadas, ok? Derivação implícita, isso aqui causa um pouco de dúvida, geralmente nos alunos, então vamos fazer com bastante calma. Depois, derivada da função inversa, derivada das trigonométricas inversas, que na verdade é onde usa-se a derivada da função inversa para deduzir as regras aqui. Derivada das funções hiperbólicas, né? Seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica. E por fim, derivada das funções hiperbólicas inversas. E aí com isso a gente fecha toda a nossa tabela de derivadas que a gente vai trabalhar aí na disciplina, tá bom? Então vamos lá. Bom, derivada sucessiva, né? Seja f uma função derivável, f' também, se f' for também derivável, a gente pode então calcular a segunda derivada, ou seja, calcular a f duas linhas de x. Ou ainda notações que pode aparecer d quadrado dx quadrado, d quadrado f, para denotar a segunda derivada, ok? Ou a f2 aqui, para denotar a segunda derivada. Então, quando a gente for usar a notação de segunda derivada, vai aparecer essa nova notação, tá? Consequentemente, a segunda derivada é uma nova função, e aí pode-se pensar na terceira derivada, ou ainda na enésima derivada, tá? Então, derivação sucessiva nada mais é do que continuar derivando uma função. A gente vai usar bastante, né, ou vai aplicar mais aí as derivadas sucessivas, principalmente segunda derivada, quando a gente for estudar aplicações das derivadas no assunto de construções de gráficos, ok? Aí, máximo e mínimo de funções, a gente vai usar mais esse conceito. Só para a gente fazer um exemplo aí, ó. Então, se eu tenho lá a minha função f de x igual a 3x ao quadrado mais 8x mais 1. Primeira derivada, que é a derivação a primeira vez, né? Vai ficar 6x mais 8. Segunda derivada, que é a f duas linhas. Aí eu vou derivar essa função aqui. Derivada de 6x é 6, derivada de 8 é 0. Então, acabou. Se eu quisesse a terceira derivada, derivada da função constante 6, 0. Se eu quisesse a quarta derivada, 0. E assim por diante, tá? Vou ressaltar, porque tem muitos alunos que confundem. Quando se dá uma função e pede para calcular uma determinada derivada, não é sempre que você tem que continuar derivando até que, por exemplo, o polinômio tem grau 2. Da terceira derivada, zerou. Não é sempre que você tem que ficar calculando até zerar, tá? Depende do problema e depende do que o exercício pede. Se o exercício pedisse, calcule a segunda derivada dessa função. Vai parar aqui e acabou. Beleza? Então, derivação sucessiva é só isso. Tangente. Primeira derivada, secante ao quadrado. Aí é formulário, ó. Isso aqui é secante ao quadrado. Agora, eu quero a segunda derivada. F duas linhas de x. Ou seja, eu quero derivar secante ao quadrado de x. Lembrem, secante de x ao quadrado, tá? Então, só para ficar claro, ó, a f' de x é secante de x ao quadrado. O 2 ali é a notação. O que a gente faz para derivar? Para calcular a segunda derivada? Desce o 2 secante de x elevado a 2 menos 1, olha lá, regra da cadeia, vezes a derivada da secante, hein? Usando a regra da cadeia. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes a secante de x, vezes a derivada da secante, tabela, derivada da secante é secante de x vezes tangente.
Então, a segunda derivada é 2 vezes secante ao quadrado de x vezes tangente de x. E aí acabou. Tudo bem? Muito cuidado com a regra da cadeia, hein? Não esqueçam. Derivação implícita. No cálculo, a derivação implícita é o meio de derivar equações implícitas, ou seja, funções onde y não está definido como uma função explícita de x. O que é isso, né? Pensem no seguinte, gente. Vamos supor que eu te dê a seguinte informação. Olha, y é uma função de x, tá? E y satisfaz essa equação. Ou seja, a equação de uma circunferência. Se eu te perguntasse quem é a derivada da função y em relação a x, você não consegue explicitar a função y para depois derivá-la. Por quê? Se você vai explicitar aqui, ó, y de x seria o quê? 1 menos x ao quadrado aqui. Então, y de x é mais ou menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. E aí? Quem é a sua função y? A parte positiva da raiz ou a parte negativa da raiz? A gente não tem essa informação. Tudo bem? Porém, eu consigo usar a derivação implícita e mesmo assim encontrar a derivada derivando a equação, sem explicitar a sua função. Tá? Aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho a equação x ao quadrado mais y sobre 2 menos 1. Nesta aqui, eu consigo explicitar a função y. Ou seja, y sobre 2 é 1 menos x ao quadrado. Então, a função y, neste caso, é 2 menos 2x ao quadrado. Tá? Explícito. Neste caso, a gente usaria ali a expressão, a tabela, né, para derivar, e pronto. Encontraria a derivada da função y. Agora, como eu comentei, aqui tem um outro exemplo. Ó. Você não consegue explicitar a função y em função de x. O que a gente faz para encontrar a derivada mesmo assim? A gente vai derivar implicitamente. Eu preciso lembrar que y é uma função de x. Então, a gente vai derivar a equação toda em função de x. Vou até escrever aqui, ó. Vou escrever assim, ó, x vezes y de x ao quadrado mais 2 vezes y de x ao cubo igual a x menos 2 vezes y de x. O entre parênteses quer dizer que o y é função de x, tá? Como a gente quer encontrar y' de x, é isso que a gente quer, a gente vai derivar cada termo. Então aqui eu vou colocar assim, ó, linha, linha, linha e linha. Ou seja, eu vou derivar todos os termos e depois isolar o y'. Aqui eu não tenho um produto de funções, então a gente vai usar a regra do produto. Qual é a regra do produto? Vai ficar lá x', repete y, mais x que multiplica y de x ao quadrado, linha. Ok? Porque daí é a derivada do termo y de x ao quadrado. Mas aqui a gente já consegue derivar, ó. Função elevado ao cubo. Regra da potência. Desce o 3, repete a função ao quadrado, vezes a derivada da função. A derivada da função já vai começar a aparecer o y'. Então vai ficar lá, ó, desce o 3, fica 6 y de x ao quadrado, vezes a derivada de y em relação a x. Quem é a derivada de y em relação a x? Y'. Eu não sei quem é, estou querendo encontrar. Igual, derivada de x é em relação a quem? Em relação a x. E quanto vale? 1. Menos 2 vezes derivada de y em relação a x é y'.
que é a derivada. A gente quer exatamente encontrar ela. Só falta este termo aqui para derivar. Ó. Ah, tá. Derivada de x em relação a x. 1 aqui de novo. Ó. Então aqui ficou só y de x ao quadrado. Mais x. Aqui, derivada, ó, desce o 2, repete a função elevado a 2 menos 1. Então ficou 2 vezes y de x elevado a 2 menos 1, que é 1, vezes a derivada da função, que é o y', mais 6y ao quadrado, vezes y' de x, igual a 1 menos 2y'. O que falta agora? Só isolar o y'. Então eu deixo de um lado todo termo que tem y' e jogo por outro quem não tem, tá? Então desse lado aqui vai ficar 2y. Agora não vou ficar mais escrevendo y de x, tá? Porque a gente já não vai mais lembrar, não precisa mais lembrar que é uma função de x. Então eu vou colocar 2y, y', só para ficar mais fácil já escrita. Aqui tem um x, né? Mais 6y ao quadrado, y', mais 2y', que veio do lado de lá, igual a 1 menos y ao quadrado. Coloco o y' em evidência. Então, desse lado, o y' multiplica x2y mais 6y ao quadrado mais 2, igual a 1 menos y ao quadrado. Consequentemente, y', ou seja, a derivada é 1 menos y ao quadrado sobre 2xy mais 6y ao quadrado mais 2. Pronto. Isolamos o y'. Essa é a derivada da função implicitamente. Ah, professor, mas apareceu o y do lado de lá. Não tem problema. A gente não sabe quem é a função y. Por isso que ela aparece do lado de lá. Ela é uma função de x que a gente não sabe quem é. Beleza? Só para conferir aqui se a gente não errou nenhuma conta. 1 menos y ao quadrado, 2xy, 6y ao quadrado mais 2. Tá certo. Então lembrem-se, deriva a equação toda, não tentem isolar y, tá? Não é para fazer isso. E aí você deriva a equação toda e isola o y'. Vai dar conta, porém, tem que... O segredo está aqui, ó, em não errar as derivadas. Beleza? Vou fazer um exemplo, mais um exemplo aqui de algum que não esteja aí nos slides, tá? Bom, sei lá, ln de x vezes y mais seno de 2x ao quadrado y igual a x sobre 3 mais y ao quadrado. Ok? Lembrando que eu quero que y é uma função de x. Quem a gente quer é encontrar y' de x. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Derivar termo a termo. Lembrando que a gente está derivando em relação a x. Então vai ficar lá, ó, ln de um produto. Então é de fora para dentro. Derivada do ln é u' sobre u. Então é x vezes y' sobre x vezes y. Mais, ó, seno de uma função. Seno de uma função, a derivada é cosseno daquela própria função vezes a derivada da função. Igual derivada de x sobre 3 em relação a x. É 1/3, né? 1/3 vezes x, a derivada é 1/3. Mais derivada de y ao quadrado. Lembrando que y é uma função de x, então isso é 2 vezes y elevado a 2 menos 1 vezes a derivada de y, que é y'. Ok? Agora vamos lá. O que falta derivar? Aqui, ó, produto de funções, hein? Então aqui é um produto, regra do produto. Mantém
x vezes y no denominador e deriva o produto. Derivada de x em relação a x é 1 vezes y, mais, repete o x, deriva o y. Como a gente não sabe quem é a função, fica o y'. Mais cosseno de 2x ao quadrado y, fica parado. E aqui de novo, produto, hein? 2x ao quadrado é um produto, então derivada da primeira, derivada de 2x ao quadrado, 4x, repete o y, mais, repete o 2x ao quadrado e deriva o y, que é o y', igual 1/3 mais 2y, né? Y'. Agora chegou o ponto que a gente isola o y'. Joga todo mundo para um lado, quem tem y', e deixa todo mundo do outro lado, quem não tem. Aqui, ó, dá para dividir essa fração assim, né? Aqui e aqui. Então a gente vai fazer a simplificação aqui, vai ficar 1 sobre x, mais, aqui dá para simplificar o x com x, fica y' sobre y, mais, aqui dá para distribuir, cosseno 2x ao quadrado y vezes 4xy, mais cosseno 2x ao quadrado y vezes 2x ao quadrado y', igual a 1/3 mais 2y'. Coloco o y' em evidência, então y' multiplica quem? Deixa desse lado, todo mundo que tem y'. 1 sobre y, é esse aqui. Este aqui, então é mais 2x ao quadrado y vezes o cosseno 2x ao quadrado y. Acabou, né? Ah, joga para o lado de cá o menos 2y, y'. Então fica menos 2y aqui, ó. Igual a 1/3, que já estava lá. Deste lado aqui vem para cá com menos 1x. E este termo aqui, ó, vem para cá ainda como menos cosseno de 2x ao quadrado y vezes 4xy. E agora passa esse termo dividindo. Então vou apagar aqui em cima, só para colocar o resultado final aí, tá? Então vai ficar o seguinte. Y' de x é, derivada é 1/3 menos 1 sobre x menos cosseno de 2x ao quadrado y sobre, tem um 4xy ainda, tudo isso sobre 1 sobre y mais 2x ao quadrado y vezes o cosseno 2x ao quadrado y menos 2y. E aí acabou. Beleza, gente? Tranquilo? Existe um teorema que relaciona a derivada original da função original com a derivada da sua inversa. E este teorema traz exatamente a relação. A derivada da função inversa é 1 sobre a derivada da função original aplicada na inversa. Tá? É claro que se você tem a regra da inversa explícita, não faz sentido ficar usando este teorema. Tá? Porém, aqui tem um exemplo só para vocês verem que dá certo o teorema. Olha só. Vamos supor que eu tenha a função 8x ao cubo. A regra da inversa que vai aparecer é 1/2 da raiz cúbica de x. Só para lembrar como é que a gente faz a inversa. A gente tem y igual a 8x ao cubo. Para eu encontrar a regra da inversa, troca x por y por x e isola o y. Vai lá, então vai ficar y ao cubo igual a x sobre 8. Então y é a raiz cúbica do lado de lá. 1 sobre 2, raiz cúbica de x. Tá? Então aqui está a regra da inversa. Se eu já tenho a regra da inversa, eu venho aqui, derivo com as regras e acabou. Não precisaria usar o teorema da inversa. Mas aqui só está
feito para mostrar que o teorema realmente dá certo. Ó. A derivada da função original é 24x ao quadrado, né? Eu desço 3 aqui, fica 24x ao quadrado. Beleza. Aí, a derivada, então, da inversa, f a menos 1 de x, linha, é, olha lá, o sobre a derivada da função original aplicado em quem? Aplicado na regra da inversa, aplicado na f a menos 1. Então, isso aqui é 24 vezes, a regra da inversa é 1/2 da raiz cúbica de x. Então, é isso aqui, a regra da inversa ao quadrado. Quem está fazendo o papel de x aqui, ó, agora é a inversa, tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? 1 ao quadrado. Aqui vai ficar, então, 2 terços. Aqui, 2 ao quadrado é 4. 24 dividido por 4 é 6. Então, isso fica 6 vezes x elevado a 2 terços, tá? E isso aqui vem para o denominador aqui, 6x elevado a 2 terços. Então, essa é a regra da derivada da inversa. Você derivar isso aqui, ó, onde é que vai ficar? Exatamente a mesma coisa. Vai descer 1 terço, que é a potência, aí vai ficar 1 sexto, e x elevado a 1 terço menos 1 vai dar menos 2 terços, que vem para o denominador como 2 terços. Ok? Então, aí o teorema é válido. Como eu disse, se eu já soubesse a regra aqui, não faz sentido eu ficar usando o teorema, tá? Deriva isso aqui e acabou. Ah, mas para que então serve o teorema da inversa? O teorema da inversa é para deduzir essas expressões do formulário. Ou seja, as regras de derivação das inversas, por exemplo, das trigonométricas. Por quê? Porque normalmente eu não sei fazer conta com as inversas das trigonométricas. Eu não tenho muita ferramenta para isso. O que a gente faz? Transfere o cálculo para a derivada das funções originais, seno, cosseno, tangente, secante. E aí eu uso o teorema da inversa ali da derivada e volto e consigo então deduzir estas expressões aqui. Tá? O que vai nos interessar aqui é a aplicação destas expressões, ou seja, a aplicação das regras das derivadas das inversas. Beleza? Aí é fazer conta, gente. É para treinar mesmo. Ó. Então, por exemplo, todas as regras das inversas, tá? Não se preocupem com essas restrições, porque isso já vem, na verdade, das próprias regras, até das definições das suas funções inversas. Quero derivar a inversa do seno, né? Então, y igual ao arc seno x mais 1. Observe que é importante usar essa notação, porque eu poderia usar a notação assim, né? Seno a menos 1 de x mais 1, que é a notação da inversa também, não é? Só que isso aqui pode confundir com a potência menos 1 e você usar a regra da potência aqui, tá? Então aqui cuidado, procurem não usar essa notação aqui, tá? Usa o arcseno. Então aqui a derivada, y' de x, formulário. O que é que a gente faz? Aqui está a função u, ó, que é o argumento lá. Então fica u', então é 1, que a derivada de x mais 1 é 1, né? A derivada de x é 1, essa é 0, sobre a raiz de 1 menos x mais 1, que é o u, ao quadrado. Acabou. Ok? Beleza? Tranquilo, né? Só aplicar formulário. Arco tangente. O que a gente vai fazer aqui? Aqui está o argumento. O formulário diz, ó, arco tangente de uma função é u' sobre 1 mais u ao quadrado. Deriva isso aqui, que é um quociente. Derivada do quociente. Então tem que aplicar a derivada do quociente. A minha função u de x ali, ó, é a 1 menos x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Derivar. U' de x. Derivada da divisão, do quociente. Derivada de cima. Então, derivada de 1 é 0, então é menos 2. Vezes a de baixo, que é 1 mais x ao quadrado. Menos, repete a de cima, deriva a de baixo. 2x. A derivada de 1 é 0. Sobre a de baixo ao quadrado.
Pronto. Essa é a derivada. Aí só jogar aqui, ó. Tudo isso aqui, que é a aulinha, dividido por 1 mais tudo isso aqui ao quadrado. E acabou. Não precisa se preocupar em manipular, não precisa mexer em nada. Aqui nos slides está feito, tá, gente? Ó, aulinha sobre 1 mais u ao quadrado. Está feito. Mas não precisa se preocupar com isso. Tá? Dava para simplificar um monte de coisa, dava. Mas se parasse aqui já está correto. Tá? Falta das hiperbólicas, para a gente fechar o leque, fechar a nossa tabela. As hiperbólicas, gente, elas se comportam mais ou menos como as trigonométricas, até do ponto de vista das derivadas, né? E para deduzir as expressões das hiperbólicas é fácil porque as hiperbólicas são definidas em função das exponenciais. Lembra? Quem era o seno hiperbólico de x? E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Quero derivar. Quero derivar em relação a x. Eu vou derivar termo a termo. Ok? Ah, professor, por que você não está usando a regra do quociente? Porque não é sobre 2? Então é 1/2, é uma constante, fica parado. Qual que é a derivada de e elevado a x? Próprio e elevado a x. Qual que é a derivada de e elevado a menos x? E elevado a menos x vezes a derivada lá de cima. A derivada lá de cima é menos 1. Então isso aqui deu e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. E isso aqui, por definição, é o cosseno hiperbólico de x. Quando eu trocar esse x aqui por uma função u de x, eu preciso aplicar aqui regra da cadeia. E aí, cosseno hiperbólico do argumento vezes a derivada lá de dentro. Ok? E aí pronto, a gente deduz então seno hiperbólico, é o cosseno hiperbólico. Derivada do cosseno hiperbólico, cuidado que aqui não troca de sinal, tá? Como nas trigonométricas. Então é seno hiperbólico de u vezes u', tangente, cotangente, secante, cossecante. Todas as hiperbólicas aí, tá? E, novamente, usando o teorema da inversa para as derivadas, todas as inversas das hiperbólicas. O que eu quero que vocês saibam? Quero que vocês saibam aplicar o formulário, fazer contas, aplicar as regras de forma correta, ok? Alguns exemplos aí só para a gente fazer rapidinho. Cotangente hiperbólica de 1 menos x ao cubo. Lembra? Y de x é a cotangente hiperbólica 1 menos x ao cubo. Aqui ó, é a função u de x. A gente precisa da derivada dela. Qual é a derivada? Desce o 3, derivada de 1 aqui é 0, menos 3x ao quadrado. E aí aplica o formulário. Então, a y' é essa derivada aqui, vai ficar menos cossecante hiperbólica ao quadrado da u, que é 1 menos x ao cubo, vezes a derivada da u, que é menos 3x ao quadrado. Ou seja, menos com menos dá mais, cossecante hiperbólica ao quadrado menos x ao cubo vezes 3x ao quadrado. E aí acabou. Tranquilo, né? Só aplicar formulário, hein? E a última, inversa da tangente hiperbólica, arg, tá? Arg, então y é arg de argumento, que é a inversa da tangente hiperbólica do seno de 3x. Novamente, aqui está a nossa u de x. A gente vai precisar da derivada dela. Seno de 3x. Eu vou fazer assim, ó. Preciso derivar. Fora para dentro. Cosseno de 3x vezes a derivada lá de dentro, que é 3. Agora aplica a regra da inversa da hiperbólica. Ó, o linha está aqui. Então fica 3 cosseno de 3x. Essa é a linha. Sobre 1 menos. Aqui está a u, né? Seno 3x.
Vou escrever assim, tá? Ao quadrado. Se quisesse colocar o quadrado aqui dentro, também podia. Ok? Mesma coisa. E aí acabou, ó. 3 cosseno de 3x, 1 menos o, tá aqui, ó, que é o argumento, ao quadrado. Importante não esquecer ou lembrar sempre que você tem a regra da cadeia, ó, quando estiver lá dentro, hein? Então, vamos conferir aí. 3 cosseno de 3x, 1 menos seno de 3x ao quadrado. E aí acabou. Ok, gente? Então, com isso, a gente fecha todo o nosso formulário, ou passa por todo o nosso formulário aí, nas regras de derivação, tá? Só para ficar claro, quando eu for derivar uma função que é definida por partes, e eu preciso derivar num ponto específico, a gente não pode aplicar o formulário naquele ponto. A gente tem que ir para as derivadas laterais, hein? Toda vez que eu for fazer derivada lateral, nada de formulário, sempre pela definição. Beleza? Então até a próxima.